O vencedor da votação feita na aba comunidade aqui do canal para decidir qual tema se tornaria o próximo vídeo, acabou por ser a influência de Tsukihime. Porém, antes de começarmos a falar sobre a importância de Tsukihime no geral, precisamos primeiro falar de duas coisas fundamentais para contextualizar o seu lançamento, que seriam a indústria da visual novel por volta daquela época e a origem da Type Moon. Bem, a indústria da visual novel, por volta de 2000, ano que Tsukihime foi lançado, já tinha se desenvolvido e já era algo sólido. As VNs, que ditaram como esse subgênero, surgido a partir dos Adventure Games, deveria ser, já tinham todas sido lançadas naquele ponto. Como Otoriksu, em 92, já tinha mostrado para nós que textos que cobriam a tela inteira simulando o livro, enquanto imagens de fundo ilustravam os acontecimentos, era uma maneira ótima de se contar esse tipo de história. E Shizuku, em 96, mostrava que dar aos personagens espaço de tela, ao mesmo tempo que os dava diversas expressões faciais e carisma também, né? Afinal de contas, agora os personagens também tinham um visual ali, o que nos fazia nos conectar mais com eles, né? E as expressões faciais serviam para mostrar os sentimentos ali dos personagens, o que fazia a gente se apegar bem mais a eles. Enquanto Two Heart, em 99, mostrava que as visual novels não precisavam se apoiar somente em mistérios, aventuras e investigações, e que romances também podiam servir como trama principal para esse palco que é o jogo, não só como uma desculpinha para ter cenas eróticas de sexo ali para vender a visual novel. Porém, todo esse subgênero nessa época ainda era muito nichado, por mais que já tinha se desenvolvido, e vivia na sombra do seu irmão mais velho, né, como eu já citei os Adventure Games. Até que então, no ano 2000, lança Tsukihime, que teve seu impacto muito grande para a indústria e uma funcionaria daquele ponto em diante, e a sua popularização também. Porém, vamos dar uma pequena pausa aqui e dar um alt tab para outra história, porque precisamos falar de como surgiu Tsukihime, e por consequência a entrada da Type Moon nesse ramo das visual novels. A Type Moon foi fundada por duas cabeças, Naso e Takeuchi. E por mais que a Type Moon só foi fundada oficialmente em 2000, a sua história começa um pouco antes disso. Naso e Takeuchi eram estudantes universitários e amigos próximos. Eles compartilhavam um amor por jogos e até criaram uma revista amadora chamada Type Moon em 1995. A revista apresentava histórias originais, ilustrações e informações sobre jogos que eles gostavam. Eles, aos poucos, começaram a ganhar reconhecimento na comunidade das visual novel, com suas histórias que tinham uma narrativa única e uma arte marcante. E em 1997, Naso participou de um concurso de escritores de visual novel da revista Tech Giant, onde ele apresentou uma história chamada Kara no Kyokai. Sim, essa mesmo que vocês conhecem. Embora não tenha vencido o concurso, o trabalho chamou bastante a atenção do Takeuchi, e acabou se tornando a base para a primeira obra comercial da Type Moon. E bem, depois do sucesso que Kara no Kyokai acabou sendo ali como uma light novel, Naso e Takeuchi decidiram fundar a Type Moon oficialmente em 2000. Onde Naso se tornaria o escritor principal e Takeuchi o ilustrador-chefe. E bem, seu fundamento em 2000 se dá quase que junto à sua primeira visual novel, Tsukihime. E abrindo um parênteses aqui no meio do vídeo, todo o surgimento de Tsukihime e todo o processo de criação de Kara no Kyokai é algo muito cheio de informação e com muito conteúdo que daria para fazer um vídeo exclusivamente sobre isso, e de como isso originou Mahotsukai, Kara no Kyokai e Tsukihime. Então, caso vocês queiram um vídeo assim, digitem aí nos comentários que eu vou dar uma olhada. Se vocês quiserem um vídeo sobre todo esse processo inicial do brainstorm da Type Moon, eu faço um vídeo desse. Mas voltando para o assunto do vídeo, Tsukihime foi lançado de maneira completa em 29 de dezembro do ano 2000. E foi um enorme sucesso de maneira quase que imediata, já que teve suas versões demo distribuídas desde 1999 e já eram bem aclamadas. Eu aqui não pretendo adentrar profundamente na sua história ou narrativas, pois eu acho que eu não tenho competência suficiente para isso e já tem um vídeo de 1 hora do canal do Stand que faz isso de maneira perfeita. Caso queiram saber mais sobre essa história, recomendarei uma passada no vídeo dele. Aqui darei foco principal a toda a importância que esta obra teve em sua época. Bem, como começamos falando da indústria das visual novels, vamos começar primeiro falando de como Tsukihime a mudou para sempre. Como eu já tinha dito na primeira parte do vídeo, a indústria da visual novel nessa época já era bem estabelecida e tinha seu público. Porém, ainda era algo de nicho. E hoje em dia ainda é, então imagine naquela época. Porém, Tsukihime foi um sucesso tão grande e absurdo que furou totalmente esta bolha, quase como Doki Doki foi recentemente, mas confia em mim, Tsukihime foi bem mais na época dele. E eu acho que furar a bolha é até meio errado, né? Falar de uma maneira melhor, acho que ele encheu essa bolha. E bem, é um pouco complicado explicar hoje em dia qual foi o tamanho de Tsukihime para a época. Mas para vocês terem uma noção, ele foi a primeira das visual novels que começou a moda de adaptações para anime.
Sim, mesmo a adaptação de Tsukihime sendo totalmente mal feita, o sucesso de Tsukihime na época foi tão grande que abriu os olhos de todos os estúdios japoneses para esse mercado de visual novel. Para vocês terem uma ideia, To Heart, uma daquelas visual novel que eu já tinha citado no primeiro tópico do vídeo, sabe aquela que começou a focar no romance de maneira mais séria e tal, nesse meio das visual novels? Então, ela também teve um enorme sucesso na sua época de lançamento e foi responsável pelo primeiro, entre aspas, boom das visual novels. Porém, mesmo esse boom não se equipara ao que Tsukihime fez. Afinal, To Heart também teve uma adaptação para anime antes mesmo de Tsukihime, mas foi um completo fracasso. E muitas pessoas nem sequer lembram que ela existe. E isso mesmo To Heart para a época sendo considerado gigante dentro da indústria. Bem, era considerado grande, né? Antes de Tsukihime mudar totalmente os parâmetros. E vocês podem até argumentar que a adaptação de To Heart fracassou por ser ruim ou algo do tipo. Mas bem, a de Tsukihime gerou a piada de que ela nem sequer existe dentro da comunidade. E se vocês viram meu vídeo sobre ela, devem saber que não foi das melhores também. Porém, Tsukihime era tão grande dentro das visuais novels e tinha ficado tão grande no mainstream japonês no geral, que mesmo o anime sendo ruim, teve um público bem decente, o que fez com que a maior parte dos estúdios, como eu já falei anteriormente, começassem a olhar mais para visuais novels na hora de adaptar animes. Só que, além de imenso sucesso e a popularização das adaptações, Tsukihime também gerou uma nova tendência. Antes de Tsukihime, as visuais novels tinham dois problemas narrativos comuns: a simplicidade no texto e a, entre aspas, tema único da história. Mas vamos por partes. Quando eu digo simplicidade no texto, não quero dizer que as visual novels daquela época eram ruins ou que tinham uma história ruim, apenas que eram simples, serviam ao seu propósito e que, por mais que passassem algumas mensagens vira e mexe, ainda era de maneira simples. Repito, não era ruim de maneira alguma. Não viria aqui cuspir nessas visuais novas que criaram a indústria apenas para enaltecer Tsukihime ou algo do tipo. Porém, é inegável de que o texto delas era mais simplificado mesmo, sabe? Inclusive, parecia muito que elas tendiam a se afastar da complexidade conscientemente, realmente querendo ser simples. Talvez por esse subgênero ter vindo de adventure games que não eram jogos focados na história e sim na aventura em torno da história. E quando eu digo narrativa, não quero dizer o enredo, ok? Mas sim a maneira com qual ele nos era entregue pelos textos. Coisa que, por conta do Naso, que por muitas vezes tem dificuldade de escrever de maneira simples, sendo de certa forma até um defeito dele em certas ocasiões, mas que não vamos falar muito disso aqui. Porém, mesmo isso às vezes sendo um defeito, em Tsukihime foi perfeito ou quase, já que gerou algo totalmente único e diferente das demais visual novel, e que acabou por influenciar todas, ou quase todas, as outras visual novels que viriam depois dela. E bem, indo para o tal tema único que eu tinha falado, quando eu digo isso, quero dizer que antes de Tsukihime, era raro visual novels misturarem gêneros narrativos de maneira a qual dividissem espaço de tela e de texto. Na maior parte das vezes, as visual novels naquela época se focavam em um único gênero, sendo esse terror, investigação ou romance, enquanto ficavam com outro gênero sendo basicamente como background para certas ocasiões, ou para complementar a história em pequenos momentos. Enquanto em Tsukihime a história era uma junção quase que perfeita de vários desses temas, desde sobrenatural até mistério, terror e romance, de maneira a qual todos esses temas fossem o principal da obra ao mesmo tempo. O que acabou por fazer também que as demais visual novel notassem que não precisavam se limitar por maneirismos da indústria, como eu já tinha citado, né? E ele pode não ter sido o primeiro a fazer tudo isso que eu citei aqui, mas foi o primeiro a trazer isso de maneira tão perfeita e precisa. E foi ele que fez com que isso se tornasse um novo parâmetro daquele ponto em diante. Mas bem, como eu disse, talvez o maior feito de Tsukihime tenha sido conseguir furar a bolha das visual novel, ficando famosa ao ponto de influenciar diretamente várias outras obras, como Higurashi, onde o próprio criador em uma entrevista já falou ser muito fã de Tsukihime, e só ter feito a obra por conta de ter lido ela. E que inclusive ele fez uma de suas personagens totalmente uma homenagem para Ciel de Tsukihime. Ou até mesmo o criador de Doki Doki, que no Twitter já falou que entrou no mundo das VNs por conta de Tsukihime, e que provavelmente se não fosse por ela, Doki Doki nem existiria. E até Monogatari, que por mais que nada oficial e seja quase que uma teoria da conspiração, já que não tem nada confirmado pelo autor, existem especulações na internet sobre isso, de que ela foi inspirada em Tsukihime. Inclusive, mais um parênteses aqui no vídeo rapidinho, eu sou muito fã de Monogatari, então é muito possível que futuramente no canal vai ter uns videozinhos sobre essa franquia, tá? Fiquem espertos aí. Mas voltando aqui ao assunto, eu acho que boa parte da importância de Tsukihime foi ter popularizado esse gênero das visual novels no geral e ter trazido muitas pessoas para dentro dessa bolha, sabe? E desse nicho, fazendo com que ganhasse um público muito maior do que tinha antigamente. As visual novels era, como eu já disse, algo muito nichado, e por mais que ainda seja, por conta de Tsukihime é um nicho bem maior do que era antigamente. Então, para finalizar o assunto, Tsukihime teve uma extrema importância para o gênero de visual novels, desde elevar a visibilidade dessa indústria até revolucionar em maneira narrativa ela, além de colocar a Type Moon no mapa, o que bem
Eu fiz um iceberg da Type Moon aqui no canal, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre ela e sua importância, assistam ele. No geral, Tsukihime foi um marco e uma obra de extrema importância para toda essa indústria, praticamente remodelando toda ela depois de seu lançamento, que posteriormente ia sofrer mais mudanças e mais remodelagens de novo e de novo, já que, videogames são assim mesmo. Mas bem, esse não é o tema do vídeo, eu acho que eu já falei o que eu tinha que falar, então, tchau.